Pois é, terceiro e último bloco desta terça-feira, justamente quando logo mais os hermanos estarão enfrentando os paraguaios, né? E aí, meu filho, a Argentina tem mais time? A Argentina... Tem mais time, tem mais camisa, embora não esteja realizando uma grande Copa América. Teve até dificuldade no último jogo, tanto é que definiu a classificação nos pênaltis, mas não deixa de ter uma influência de resultado positivo, porque é uma seleção vencedora, tem o Lionel Messi, que é a referência, e eu acredito muito mais na seleção da Argentina. Nós, né, brasileiros, é que estamos em baixa. O Paraguai fez um brilhante segundo tempo, mas em função da inoperância da seleção brasileira, não desmerecendo a seleção paraguaia. Mas tudo é possível no futebol. Mas se a gente vai dar a nossa opinião com relação a quem é o favorito, eu indico a seleção da Argentina. Agora, você acredita, Fernando, que da agora, se não mudar a comissão técnica, você acha que mesmo assim outros jogadores serão chamados para as eliminatórias que começam daqui a 3 meses e pouco? Nós temos um curto espaço de tempo, como eu falei no programa de ontem, mas tem que ser uma manobra ousada de quem assumir ou do próprio Dunga, com ele permanecendo. Mas já sentimos que há uma linha de conversa que não está em sintonia dentro da seleção brasileira, principalmente depois das explicações do próprio Robinho, que não demonstrou satisfação com o trabalho do Dunga e não demonstrou satisfação ao ser substituído. Principalmente. Ao ser substituído é até uma reação normal, ninguém gosta de sair, mas ao deixar, né, transparecer insatisfação com o trabalho, eu acredito que isso não é um caso específico só do Robinho. Pode ser de outros atletas que ainda não se manifestaram. O futebol brasileiro, no meu modo de entender, vive o seu pior momento. Isso sem dúvida alguma. Quem acompanha futebol, inclusive, há muito tempo. E o interessante, eu não sei se você observou isso, não havia aquela motivação, você não via pelas ruas, a seleção vai jogar hoje, ou vai jogar amanhã, vamos preparar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos nos reunir para torcer e tal. Não havia aquela torcida pela seleção, isso aí depois dos 7-1, dos 3-0, Brasil levando 10 gols em 2 jogos, fazendo um, perdeu para a Alemanha e depois perdeu para a Holanda a seguir, e agora perde também, né? Isso, a impressão que tem é que tinha até muita gente aqui no Brasil torcendo pelo insucesso da seleção. A seleção não empolga mais, e o que a gente observa é que o respeito à camisa da seleção brasileira não há mais. Em função também das denúncias das imundícies na CBS. Pois é, e não é só o problema interno, como eu falei durante a nossa programação. Eu queria entender qual é o critério que é usado com relação às convocações, porque a política errada já começa a partir desse momento. Nós temos que avaliar esse critério, se é da iniciativa do treinador, se é por imposição de algum dirigente, porque o futebol hoje ele está mergulhado no meio empresarial, que é uma coisa que, no meu modo de entender, né, assola o futebol, embora algumas pessoas venham dizer que a gente tem que acompanhar o processo de evolução. Eu consigo entender de uma outra maneira. O processo de evolução é resultado. Quando não há resultado, você não está no processo de evolução. Então, o primeiro critério é saber como que se convoca uma seleção brasileira. É pelo retrospecto de resultado do atleta? É pela condição atual do atleta? Eu queria imaginar isso porque a gente observa que tem determinados jogadores que já deram provas. O próprio Everton Ribeiro, do Cruzeiro. A camisa amarela não está fazendo um bem a ele. Jogador de clube. Como não fez ao Adílio,
que brilhava no Flamengo nos anos 70, Exatamente. nos anos 80, como fez ao Andrade, Também. que foi apontado como melhor cabeça de área do Brasil e não teve sucesso na seleção brasileira, e por aí vai. Exatamente. Existe essa situação. Então, por que manter um atleta que não conseguiu na seleção dar o índice de resultado, ter o índice de aproveitamento, que é normal quando se disputa uma partida ou amistosa ou de campeonato pela seleção brasileira? E tem um detalhe seguinte, eu estava vendo aqui, eu estava me lembrando aqui, o presidente do Botafogo esteve com a gente aqui, conversando e tal, aquela coisa, e lembrando justamente isso, lembrando que ele convocou a torcida do Botafogo aqui de Campos para que comparecesse, uma pessoa finíssima, Dr. Carlos Eduardo Pereira, para o jogo em Macaé. O jogo teve aqui na sexta-feira, foi o jogo no sábado, né? O último sábado, mas o Macaé deu um chocolate no começo do jogo. E foi prejudicado, porque teve um 3-0 gol legítimo anulado, né? E ainda assim superou o Botafogo, aplicando uma goleada que poderia ter uma extensão maior. Eu não estou aqui cortando a pauta, mas você falava da visita que a equipe da Terceira Via vai fazer ao Complexo Esportivo. Sim, perfeito. É bom lembrar para o telespectador que houve uma mudança na programação de obras. O Americano inicialmente estava respeitando o que foi colocado no contrato, em que primeiro seria feita a parte social. Sim. Houve uma mudança, algumas modificações, melhor dizendo, no contrato, e agora o Americano dará prioridade, como vem dando, na construção do seu estádio. O estádio seria a última parte da obra, agora passa a ser a primeira parte da obra. Muito bem, isso é importantíssimo, já visando, inclusive, pelo que informou aqui o doutor Carlos Abreu, já visando as competições do próximo ano, quando a equipe do Americano, para que não haja problemas como aconteceram esse ano, né, que o Americano levar sua torcida para Cardoso Moreira, aí sim fica um tanto ou quanto distante. O estádio lá, embora tenha um gramado sensacional, é espetacular a nível de conservação, de limpeza, mas é acanhado ainda para receber uma torcida em massa, né? Essa é a verdade, ainda mais se o Americano subir para outra divisão. Então, quer dizer, para a divisão principal. Então, é preciso que o Americano tenha um estádio, né, e evitar esses problemas deste ano, que foram, queira ou não, problemas ocasionados no Ari de Oliveira e Souza. Com tendência do Americano já ter a sua praça de esportes no final de 2017, o que vai ser muito bom para o Americano. Muito bem. Vamos encerrando aqui o Boletim do Esporte desta terça-feira, né? Dia 30, já finalzinho do mês, né? Dia 30 aí de junho, né? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, às 13h30, aqui na Terceira Via TV. Tchau. Americano, eu me orgulho em ser seu torcedor. A camisa alvinegra glorifique no gramado.